Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes, e hoje nós vamos estar lendo o capítulo 3. Porém, o capítulo 3 eu vou dividir ele em duas partes para não ficar tão extenso, ok? O título é Pensamentos sobre Intercessão. Número 1. Intercessão é colocar uma reivindicação na habilidade de Deus. Pela oração intercessória, trazemos a habilidade de Deus à situação em causa. Não há nada passivo na intercessão. Nela, nos agarramos a Deus. Como? Chegando diante dele com sua própria palavra em nossos lábios, de acordo com Isaías 62, versos 6 e 7. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão, nem de dia, nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrados ao Senhor, não descanseis e não deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Vamos a Deus porque Ele é capaz e pela intercessão trazemos a sua habilidade na solução das causas que lhes inclina para nós, porque nunca deixa confundido aquele que nele confia. Foi Ele quem nos abriu a porta do céu, quem nos abriu o tesouro da graça, quem em Cristo nos tornou herdeiros e co-herdeiros. Foi Ele quem disse que nós poderíamos chegar ao trono da graça com ousadia e retirar tudo o que necessitamos. É por isso que dizemos, não vá a Deus como mendigo, vá como filho e traga a sua habilidade para a terra. Como é que eu coloco uma reivindicação na habilidade de Deus? Pela promessa. De acordo com Isaías 62, verso 6, trago a palavra diante dele. Quando tomamos a palavra e a colocamos diante de Deus, o que estamos de fato trazendo à sua presença? Deus mesmo. A palavra é respaldada pelo trono, é sua própria revelação. Quando vamos à sua presença, firmados na palavra, estamos nos firmando nele mesmo. Por exemplo, eu digo, Deus, tu dizes, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Salmo 32, verso 8. Agora, Pai, venho à tua presença para receber instrução dos teus lábios. Ora, quando eu me levantar, levarei a instrução no meu coração, porque Deus é fiel. Alguém chega para Deus e declara: Pai, meu marido perdeu o emprego, mas tu dizes na tua palavra que hás de suprir cada uma das minhas necessidades. Tu darás um outro emprego ao meu marido, em nome de Jesus. E eu te louvo, porque tudo que é teu é meu, e tu agradas da prosperidade dos teus servos. Tens habilidades de enviar teus anjos para que trabalhem a meu favor. Imaginemos mais uma outra situação. Você está doente na cama e diz: Pai, tua palavra declara que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Portanto, olho para a cruz e vejo ali as minhas enfermidades. Agora recebo do teu tesouro celestiais a cura, porque não há nenhuma enfermidade no céu, e te dou graças, porque não ficarei na cama, mas me levantarei e glorificarei o teu nome. O que estou fazendo? Trazendo a habilidade de Deus que instrui, provê e cura para a minha necessidade, apropriando-me das promessas da sua palavra. Assim também procedo quando estou intercedendo pelas necessidades de outros. Foi exatamente isso que ocorreu com Moisés quando intercedeu pelos filhos de Israel, conforme declara o Salmo 106, verso 23. Pelo que os teria destruído, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não tivesse interposto diante dele, para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. 2. Intercessão é servir a Deus na evangelização do mundo. O Salmo 2, verso 8 declara: Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O Espírito não conhece distância, não há limitações em nosso espírito e pela intercessão podemos pôr os pés em todas as nações da terra.
Você pode, pela intercessão, colocar os pés na Ásia, na África, Europa, pode entrar na Rússia, na China, na Albânia, pode pôr os pés em Moçambique e em qualquer país. Não há limites. O campo é o mundo e você pode participar da sua evangelização orando. Cada um pode ser membro de cada uma das juntas de missões mundiais pela intercessão. Há algum tempo atrás, estava em retiro e acordei de repente às 2 horas da manhã. Muitas vezes tenho acordado a esta hora alerta. É sinal de chamado para oração. Sentei-me na cama e disse: orar o quê? Não havia nenhum peso de intercessão, mas estava acordada e eu sabia que Deus não iria acordar-me às 2 horas da manhã, só para ficar olhando o tempo. Portanto, comecei a orar em línguas normalmente. De repente, veio à minha mente de modo bem claro a pessoa de Graça Machel, a esposa do falecido presidente de Moçambique, Samora Machel. Quando eu trabalhava lá, ela era ministra de Educação e Cultura. Sua lembrança vinha a mim de modo vívido e a profunda compaixão de Deus envolveu meu coração. Já sabia, o Espírito de Deus me acordara para interceder por ela. Comecei a orar com meu entendimento, lançando mão do que sabia a seu respeito e passei a chorar e a agonizar por Graça Machel. Logo me vi orando por Moçambique e fui levada a escrever uma oração pelas nações. Depois fui para a sala, andando e chorando, a clamar: Deus, as nações da terra ouvirão a tua voz. Estava intercedendo pelas nações africanas e dizendo: coloco os meus pés nesse momento em Moçambique, coloco agora na Tanzânia, na Suazilândia, estou entrando no Zimbábue, na África do Sul, em nome de Jesus, e ordeno às forças das trevas que se retirem. Estou liberando a luz da palavra de Deus sobre as nações. Fiz isso até que o peso se levantou e voltei a dormir. É assim que entramos nas nações, que participamos da evangelização mundial. Alguém está lá pregando e eu estou lá também pela intercessão. Preguei orando, porque é pela oração que Deus vai operar. Se houver pregação, se houver trabalho, mas não for regado com oração, não resulta em absolutamente coisa alguma. E é por isso que muita gente que nunca pregou vai herdar galardão maior do que muitos pregadores, porque as almas não se convertem com apenas pela pregação, mas também pela intercessão. A igreja precisa aprender a pregar, a cantar, a evangelizar em todo o mundo pela intercessão. É por ela que nos transformamos em missionários que não conhecem fronteiras. Trabalhando no Brasil, podemos evangelizar o mundo todo orando. Você quer ser rico? Receba a palavra do Senhor. Pede-me as nações, e eu te darei por herança e os confins da terra por tua possessão. Essa é a recompensa do intercessor. Ele tem os perdidos e tem a autoridade sobre as nações. Mas coisas nós veríamos se houvesse mais filhos de Deus intercedendo. Moody, no século passado, quando as reuniões não contavam com um número tão grande de pessoas como em nossos dias, pregou certa vez numa cidade e, ao fazer o apelo, admirou-se de que cerca de 400 pessoas tivessem respondido ao apelo para seguir a Jesus. Pensando que elas não haviam entendido, tornou o convite mais exigente, repetindo o apelo. Todos tornaram a levantar-se. Ainda incrédulo, fez maiores exigências e convidou os que aceitaram para se dirigirem a uma outra sala. Novamente atenderam. Estavam de fato recebendo a Jesus como Senhor, mas Moody não entendeu o porquê de tantas decisões. Na manhã seguinte, o pastor daquela igreja levou a visitar uma senhora paralítica que vivia sempre na cama. Quando ele entrou em seu quarto, ela deu um largo sorriso e disse: eu sabia que Deus ia mandar o Senhor aqui na nossa cidade. Moody replicou: como? Ela prontamente respondeu: faz 2 anos que estou aqui em cima desta cama orando.
Pai, eu não posso pregar o teu evangelho, nem sei como fazê-lo, mas mude e sabe. Envia teu servo à nossa cidade para falar a tua palavra e os pecadores se converterão. Estava explicado. Aquelas 400 almas vinham a Cristo não tanto pela pregação de Moody, mas pelas intercessões daquela senhora fisicamente inválida que mesmo sobre uma cama participava da evangelização do mundo pelo poder da intercessão. Quando entendermos isto, vamos nos arrepender do pouco que temos orado. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Tiago 5, verso 16. Digamos como Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Número 3. Intercessão é orar o que está no coração de Deus. Podemos, pelo Espírito do Senhor, conhecer o que está em seu coração de Pai e transformar seus bons desejos para com os filhos dos homens em motivo de oração. O salmista declara que o conselho do Senhor é para aqueles que o temem e ele lhes faz saber o seu pacto. Salmo 24, verso 15. Amós, capítulo 3, verso 7, declara que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente, o primeiro exemplo mais vívido de um intercessor na Bíblia é Abraão, no incidente de Sodoma e Gomorra. É impressionante o que Deus diz a respeito da revelação ao seu servo intercessor do que ele fará. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que eu faço? Gênesis capítulo 18, verso 17. Não, ele não o ocultaria, antes o revelou e Abraão fez uma tremenda intercessão que resultou no livramento de Ló da destruição. Como posso saber o que está no coração de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo, citando Isaías no capítulo 64, diz que os nossos olhos e ouvidos humanos são incapazes de captar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e acrescenta: a nós, Deus as tem desvendado e revelado pelo e através do seu Espírito, pois o Santo Espírito perscruta diligentemente, explorando e examinando tudo, mesmo penetrando as coisas profundas e insondáveis de Deus, os conselhos divinos e as coisas ocultas e para além do escrutínio humano. Agora, não temos recebido o Espírito que pertence ao mundo, mas o Santo Espírito que procede de Deus, dado a nós, para que possamos perceber e compreender e apreciar os dons, o favor divino e bênção tão graciosa e generosamente a nós outorgado por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 12 na versão amplificada. Se o Espírito de Deus conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e esse Espírito mora em nosso espírito recriado, se ele conhece tudo o que está no coração de Deus e sua residência na terra é dentro de nós, a igreja, podemos esperar que ele comunique coisas que estão no coração de Deus ao nosso espírito. Paulo diz que este Espírito nos tem revelado as coisas grandes que os olhos não podem ver e os ouvidos não podem ouvir. Então, como é que podemos orar que está no coração de Deus? O Espírito Santo comunica ao nosso espírito através da palavra escrita, das impressões, pesos de oração e outros meios, o que está no coração do Pai. Terminamos por aqui e fique até o próximo vídeo. Sejam abençoados na prática da palavra.